boa tarde, quase boa noite. Obrigado a todo mundo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso último encontro aqui da Semana do Audiovisual nesse período. É muito legal quando a gente consegue fazer um painel super diverso e a gente traz experiências do mercado de várias vertentes e que acabam sendo muito complementares, né? Então, hoje a gente abriu o dia, por exemplo, com uma palestra muito falando de mercado, né, com a Ana Carolina Lima, do Globoplay, e agora a gente vem mais para um lado da execução, criação e execução de projetos, e para isso a gente está aqui com a presença da Aline Amarante, que hoje em dia é diretora dos canais Globo e faz alguns projetos, entre eles projetos que vocês certamente acompanham, como Lady Night com a Tata Werneck e o Dane-se o Novo lá com a Dani Calabresa no GNT. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer a presença da Lilian, passar a palavra para ela. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e vai ser mais um bate-papo mesmo, até a gente abrir, vocês fazerem perguntas e aproveitar toda a experiência que ela trouxe aqui para compartilhar com a gente. Mais uma vez, obrigado, Lilian. Com você. Imagina, obrigada, boa tarde. Não sei aqui como é que eu vou conseguir ver a todos, talvez eu não consiga ver muita gente, acho que vai ficar aqui num random, mas enfim. Obrigado de vocês estarem presentes, participando, de terem um interesse sobre a minha carreira, que me dei conta com essa história de vir aqui, que já tem 33 anos, Jesus, eu tenho 53, e aí quando o Bruno me chamou para falar aqui sobre o Dane-se, que é o meu projeto atual, eu fiquei pensando o que mais eu poderia falar, fiquei pensando um corte, o meu corte foi do Dane-se ao Dane-se. E do Dane-se ao Dane-se, no meu caso, são os últimos 23 anos, porque eu, apesar de ter me formado em jornalismo e ter trabalhado como repórter de televisão, inclusive na Globo, por 10 anos, aos 30 anos, eu dei um dane-se para o jornalismo e resolvi continuar na televisão, que era a minha paixão, mas na parte do entretenimento, porque as TVs, os canais de TV se dividem basicamente nisso, né? Tem o jornalismo e o entretenimento, são áreas bem distintas. E eu queria mesmo era o entretenimento. E aí, então, eu acho que a minha fala é dessa minha carreira como... Já fiz de tudo, gente, já fui pauteira, produtora, editora, diretora, já estive, né, na frente das câmeras. Eu acabei conseguindo fazer uns 360 aí na minha vida quando eu saí do jornalismo. Foi bem difícil, com 30 anos não é fácil você mudar a carreira, é bem difícil, na verdade, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que, apesar de eu me dar muito bem com jornalismo e ter sido uma faculdade legal, foi a PUC São Paulo, eu não estava, aquilo não pulsava tanto para mim, a televisão sim, mas o jornalismo não tanto, e eu achei que eu tinha que ir atrás de alguma coisa que realmente fizesse meu coração bater. Graças a Deus que eu encontrei. Então, com 30 anos, depois, enfim, dos caminhos todos da vida, desse abandono do jornalismo e tal, com 32 anos, eu acho, eu entrei na MTV, num cargo de gerente de produção que existia. Eu já estava dirigindo algumas coisas, fazendo freela. Acabei ficando lá por 12 anos, como gerente de programas, tive todos os tipos de núcleo, cuidei do jornalismo por bastante tempo, mas eu entrei fazendo erótica, depois até anotei aqui, fiz Família MTV, O Mochilão, Pick My Ride Brasil, outros realities, MTV Sports, cuidei do Hermes e Renato, Viagem, VMB, e comecei a cuidar do Hermes e Renato só como gerente, cuidando ali que horas eles vão entrar na programação e tal, porque eles eram muito herméticos, de fato, assim, criativamente. Mas ali eu comecei achando eles, assim, bizarros, porque, sei lá, apesar da minha cabeça já estar muito aberta, e a MTV foi essa escola incrível, eu não tinha uma cabeça tão aberta, eu percebi, para o humor. E só que eu, depois de 3 meses cuidando dos programas deles, eu me apaixonei por eles completamente, achei eles incríveis, o máximo, e muito autênticos, e isso acabou casando com o momento em que eu comecei na MTV, em que a gente resolveu fazer um programa chamado Quinta Categoria, que era com o Cazé e o Mion, na primeira edição, e isso foi o começo de um núcleo de humor que acabou se tornando uma referência até
acabou tendo a sua relevância, tendo seu peso na época, trouxe para a cena o Adnet, a Calabresa, a Tatá, o Bento, o Daniel Furlan também, depois na sequência. E esse foi um núcleo que eu realmente desenvolvi lá na MTV. Mas nesses 12 anos de MTV, para vocês terem ideia, eu considero que a MTV ela foi a minha segunda faculdade, assim, porque foi uma escola maravilhosa. Que eu acho que era um trabalho com... A gente trabalhava, para vocês terem uma ideia, um prédio em São Paulo, no Sumaré, que é próximo à Paulista, bem central, um prédio de 9 andares, que aí a redação toda ficava em um andar, que era todo assim aberto, sem divisória, ficavam 40, 50 pessoas trabalhando, todo mundo junto, e era todo mundo muito jovem. Eu era das mais velhas, já entrei lá mais chefe, mas eu passei 12 anos trabalhando com pessoas na idade que vocês estão agora, mais ou menos, e pessoas que entraram estagiárias e saíram diretores de programa. Meus núcleos sempre tinham 2 ou 3 diretores, tinham uns 4 produtores, porque lá a gente não tinha estrutura para ter assistente de direção, tinha sempre um coordenador também de produção, e os roteiristas e editores, e era esse lugar maluco onde você entrava estagiário e saía diretor, e eu, como chefe de núcleo, dei responsabilidades para estagiários muito grandes, porque o estagiário ele já era praticamente um diretor. Mas isso foi a coisa mais linda, a escola mais livre, de liberdade mesmo que eu pude ter, numa TV que tomava o partido da sua audiência. Eu realmente tenho um amor por me comunicar, e eu sentia que o canal realmente ele buscava isso, e isso me apaixonou completamente. E aí, quando veio o humor, a paixão se tornou, assim, definitiva, porque eu achei que o humor também, como ferramenta, ele substituiu para mim o jornalismo, uma ferramenta crítica, uma ferramenta de leitura do nosso comportamento, da nossa sociedade. Eu senti que, através do humor, eu conseguia continuar me comunicando como eu era relevante quando eu era jornalista. E aí a gente criou essa sequência de programas incríveis, que começou com esse Quinta Categoria, aí veio 15 Minutos, que eu fiz com a Adnet, ali no comecinho. Depois a gente fez o Furo MTV, porque a gente queria dar um programa para a Calabresa, ela estava só de jurada do programa do Quinta Categoria, a gente achava ela incrível, e falou, vamos dar um programa para ela. Acabou surgindo o Furo, e o Bento tinha feito, como o Adnet, tinha feito esse mesmo teste para VJ da MTV, eu lembrei dele, e aí ele foi o par perfeito para Dani. Aí a gente fez o Furfles, a gente fez o Comédia, aí a gente fez o Comédia ao Vivo, que foi o auge da nossa ousadia de fazer o humor ao vivo, e a última coisa que eu fiz lá foi o texto do piloto do último Programa do Mundo, com o Daniel Furlan. E aí a vida, enfim, eu saí da MTV quando a MTV fechou, eu fiquei até o final, passei um tempo aí frila, e aí o mundo deu uma volta, e a Tatá caiu na minha vida novamente, porque eu comecei a trabalhar numa produtora em São Paulo, que fazia o Tudo pela Audiência, com a Tatá e o Porchat, e eu fui fazer a 3ª temporada. E foi meu reencontro com a Tatá, porque eu que vi o piloto da Tatá quando ela entrou na MTV, a gente trabalhou esses 4 anos na MTV juntas, e aí a gente não se desgrudou mais até hoje, e eu fiz com ela também o Estranho Show de Renatinho, que era um programa que ela queria fazer com a banda dela, com esses amigos, a gente fez para o Multishow. Esse programa ele foi um... Como? Tudo pela Audiência era Multishow também, né? O Tudo pela Audiência era do Multishow. E aí o próprio Multishow topou fazer esse programa, que era ela, com o Maurício Meirelles, o Murilo Couto, o Marcão e... Ai, esqueci o nome agora, desculpa, do quinto integrante, que eles, na vida real, eles eram uma banda mesmo, fora serem humoristas. Foi uma experiência legal, bem loucona, mas foi o tubo de ensaio do Lady Night, porque toda vez que a gente ia gravar, a Tatá
ficava muito insatisfeita com o roteiro, e aí ela falava assim, não é assim o talk show que eu quero fazer, não é assim o talk show que eu tenho na minha cabeça, porque tinha uma coisinha de talk show ali. E eu brinco que o Lady Night, ele é a resposta. Se ele não é tudo isso que ela não queria, eu acabei chegando no que ela queria, eu acho, que foi o Lady Night. Que aí eu trouxe uma outra equipe de roteiristas, que é o Caíto Manier e a Flávia Boggio, que na época não conheciam a Tatá, né? Ele não conhecia a Tatá, a Flávia já tinha trabalhado comigo, ela era funéria lá na MTV, e foi roteirista do Furo, e eles foram os 2 primeiros roteiristas do Lady Night, que eu trouxe para fazer o Lady Night. Aí o Marcão acabou vindo, ficando do Renatinho, e veio o Daniel Furlan também, que eu trouxe, e virou um parceiro até de cinema da Tatá. E aí foi o Lady, essa história toda que a gente viu aí, que eu sou super orgulhosa de trabalhar com essa mulher absolutamente genial. Ela é a minha musa absoluta, das pessoas mais inteligentes e rápidas e perspicazes que eu conheço, e muito leal e muito generosa, e muito fora da curva, e muito subversiva, e eu acho que eu e ela, a gente realmente teve um encontro, assim, a gente tem um encontro, a gente entra numa sintonia, é uma coisa muito legal mesmo. E aí, com essa história de fazendo o Lady Night, eu acabei recebendo um convite 2 anos atrás de ser diretora na Globo, que foi muito legal, eu curti, me fez mudar para o Rio de Janeiro, porque eu sou de São Paulo, e lá eu fiz o Fora de Hora, que foi também um programa de humor que, dando mais uma volta ao mundo, me fez reencontrar o Adnet, depois de tudo que a gente já tinha feito lá do 15 Minutos, e o Adnet fez parte do projeto do Fora de Hora, e, na verdade, para mim, faltava ainda que o mundo desse mais uma última volta e me fizesse encontrar a Calabresa. E aí a Calabresa, no meio do ano passado, ela estava conversando já com o GNT para fazer um programa, e aí ela me chamou, e aí a gente começou um processo que foi de março até dezembro de criação, e agora em janeiro a gente gravou os episódios todos em um mês, e agora está terminando essa semana a última edição. Mas aí eu acho que foi esse programa que eu tentei fazer para ela, como eu tentei fazer o Lady Night para Tatá, e eu acho que nesses 2 casos, eu queria só falar, assim, rapidamente, o que eu acho que é o meu estilo de direção, né, assim, ou de criação, porque eu me considero hoje uma pessoa de criação. Eu não escrevo roteiro, eu não abro escaleta, eu vou até a escaleta, que é até onde eu me sinto bem, mas eu gosto de trabalhar com a criação, com a formatação de programas. Eu gosto de pegar uma ideia do zero, eu gosto de encontrar um talento e ajudar esse talento, encontrar todas as plataformas que esse talento precisa para que ele possa mostrar com exuberância tudo isso que ele tem para mostrar. Então, acho que eu, como diretora, eu tento fazer, assim, fazer com que a ideia do programa realmente ela parta do que esse talento faz de melhor, porque senão, né, porque para mim é de onde eu puxo o fio sempre da minha meada, porque eu tive a oportunidade sempre de trabalhar com talentos, né, apresentadores, artistas que são muito legais, mas são eles que me inspiram a formatar um programa, assim, e pensar exatamente, então, no caso do Dane-se, por exemplo, foi muito quando a Dani chamou, eu falei, bom, então, o que você quer que tenha nesse programa? A gente ficou falando, e eu falei, o que você quer que tenha nesse programa? O que você acha que você faz bem? E a gente começou a elencar. E o programa tem tudo que ela faz bem. O programa tem a conversa na qual ela é absolutamente sagaz, tem as imitações que ela faz, que ela
que ela brilha, tem um pouquinho de stand-up, que era uma coisa que ela queria fazer na televisão, que ela nunca tinha feito, apesar da gente não poder ter plateia por causa dos protocolos, mas a gente ensaiou ali alguma coisa. O programa, ele tem uma reunião, ele tenta ser uma plataforma para a reunião de talentos, que é também a Calabresa, como o Lady Night também, aquela velocidade, aquela quantidade de quadros, o tipo de entrevista. Então, assim, como a gente pensa o quadro, como a gente pensa tudo para tratar, tem esse pensamento muito que é de serviço, porque eu, nos meus 33 anos de carreira, eu já lidei com muita gente que tem projetos pessoais, eu acho incrível, eu acho lindo, eu mesma, de vez em quando, consigo fazer uma coisa pessoal, mas o mercado não está aí para você fazer trabalhos pessoais só, se o seu trabalho a não ser que seja cinema, né, eu acho que o cineasta, ele tem um pouco mais, ou isso é uma coisa que você conquista, por muito tempo você trabalha seguindo briefings, ou seguindo outras ideias, você tendo que servir a outros objetivos que não são os seus imediatos. Ai, meu sonho era fazer um programa assim, mas, bom, enfim, se ninguém me chamar para fazer esse programa, eu não vou fazer. Então, eu tenho que construir esse caminho. Então, eu acho que eu tenho essa preocupação de, quando penso num programa novo, de pensar não vaidosamente, ai, no que eu quero, o que eu acho que eu faço bem, que eu posso mostrar. É o contrário, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou montar uma boa equipe? Como é que eu vou me cercar de pessoas competentes e engajadas e afins e com tesão, como eu sou? Porque eu sou assim, morro de tesão pelo meu trabalho, sou completamente envolvida, só trabalho com gente que é assim também, que senão não dura na minha equipe, assim. Então, é um trabalho de doação que você faz, mas não é necessariamente para os seus planos ali, talvez eu consiga, né, ali mais para frente. Então, eu acho que eu sou uma diretora, eu coloquei 6 coisas aqui, que eu tentei fazer uma lição de casa por escrito, de coisas que eu falaria para vocês, mas então, meus 6 pontos como diretora, que vão acabar a minha fala, encerrar a minha fala, digo, bom, eu como uma profissional de televisão que sou, e eu gosto de ser um bicho de audiovisual, eu não gosto tanto de trabalhar em produtora, eu gosto de trabalhar em canal de comunicação, eu quero me comunicar com as pessoas. Eu acho que o audiovisual, ele compreende isso também, compreende, e a gente não pode esquecer que ele pressupõe a comunicação. E na comunicação, não dá para a gente pensar só na gente, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nesse outro lado, a gente tem que ter um propósito, os nossos programas, ou o que a gente for fazer, tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, não é para ser uma vitrine de olha como eu enquadro bem, ou uma vitrine, não, eu acho que a TV, ela pressupõe essa responsabilidade de você se comunicar e de você estar se comprometendo ali a fazer isso. Então, eu tenho muito essa postura, que acho que é desde o jornalismo, mas que se mantém, essa é a minha principal escola. Eu parto da minha convicção de que, em televisão, você não faz absolutamente nada sozinho. Se você não tiver uma boa equipe com você, você não vai chegar onde você quer. Para você ter uma boa equipe, você tem que ser uma pessoa que circula, que conhece pessoas, que vê audiovisual que outras pessoas fazem e fala, pô, esse cara é legal. Ai, que legal que essa pessoa faz. Eu sou uma pessoa que vou catando talentos a minha carreira inteira, tentando, assim, se eu acho uma pessoa que eu falo, pô, essa pessoa é super esperta, super não sei o quê, eu puxo, se eu acho que ela é talentosa, eu já trago ela para trabalhar comigo. A equipe é tudo. E a gente não pode querer, sozinho a gente consegue, talvez, destruir um projeto, mas construir a gente não constrói. Acho que nessa equipe super competente, obviamente, né, que você não precisa ter muito dinheiro, não, porque a inventividade, ela substitui, muitas vezes, o valor de produção. A MTV está aí para mostrar isso. Eu acho que a gente precisa ter bons roteiristas, boas pessoas que pensem o programa, porque a coisa mais importante de um programa, no meu entender, é o conceito e o propósito desse programa. É a primeira coisa que você
pensa. E se você não tiver um conceito que é minimamente forte, o seu projeto não vai chegar muito longe, porque ele não se sustenta no propósito dele, entendeu? Porque você só entende o propósito dele quando você se dispõe a conceituar o que você está fazendo. Ah, então o que eu estou fazendo é um programa que eu quero que ele... Né? Eu traduzo uma vontade. E, às vezes, isso você constrói em reuniões. Tem gente que acha que eu fico com umas reuniões muito abertas no começo, que tem gente que já quer... Ai, gente, então vamos começar a escrever roteiro na segunda diária. Desculpa, você vai escrever o quê? Se a gente nem se entendeu o que a gente quer fazer junto, sabe? Então, eu acho que montar uma boa cabeça, né, uma equipe que consiga criar e conceituar esse programa é a coisa mais importante. É o que mais, para mim, é o que faz a diferença no projeto. E investir nesse conceito que você criou. Eu acho que daí eu sou uma pessoa que sirvo ao talento, né, como eu falei agora há pouco, eu aperto toda e qualquer edição, acho que também a gente não pode... às vezes a gente corre e deixa pouco, pensa pouco para a finalização, para a edição, para o corte de conteúdo, mas, na verdade, ele é o que dá o shape final para o teu conteúdo de audiovisual. Se você não tem uma boa montagem, como é que você faz? Se essa sua montagem ela não tem uma linha narrativa, se ela não comunica, como é que você faz? E eu acho que a gente tende a deixar um pouco mais frouxas as edições, no sentido de deixar muito texto, deixar muito verborrágico. E eu acho que, cada vez mais, assim, eu acho que a gente tem que conseguir dizer mais com menos. Então, eu, por princípio, aperto edições, faço os cortes ficarem mais apertadinhos, mesmo mais próximos. E eu acho que é fazer tudo com uma verdade, assim. Se eu topo fazer um programa, se eu topar fazer um projeto com você, eu vou ser absolutamente responsável com isso, né? Eu vou fazer isso com verdade, eu vou fazer isso com ética, e eu vou fazer isso com envolvimento. Tudo que eu faço de trabalho, eu faço dessa maneira, porque eu acho que quando a gente não é generoso também, a gente não consegue construir. Eu acho que a criação, ela precisa de generosidade, e precisa de ouvido, né? Precisa ser construído, assim, precisa do trabalho em grupo, e acho que por isso que o nosso trabalho é tão lindo, porque é um trabalho que a gente consegue fazer junto, e em tempos tão solitários, e tão malucos esses nossos, né? Que a gente também vai descobrindo as extensões do nosso trabalho, né? Do trabalho de audiovisual, quando você faz um programa de humor no meio de uma pandemia, por exemplo, ou quando você faz um programa de jornalismo numa pandemia, por exemplo, né? A sua importância, o seu papel como cidadão, como ativo, né? Nos acontecimentos e na história que está sendo escrita da tua sociedade. Então, eu tenho um amor pela minha profissão e amo trabalhar com quem sente a mesma coisa, e isso é engraçado, que a gente bate o olho, a gente se reconhece. Então, um pouco essa é a minha trajetória, acho que eu prefiro abrir para entender as curiosidades de vocês, porque acho que isso vai ser mais interessante do que propriamente o que eu fiz ou não fiz. Então, e super agradeço todos vocês por estarem aí, ouvindo e compartilhando comigo isso. Então, vou abrir para perguntas, pode ser, Bruno? Bruno, você está sem microfone, está mudo. Obrigado, Letícia. Vou passar já para a Valentina, que tem uma pergunta, mas antes eu vou fazer uma. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou muito de criação para servir ao talento, mas, ao mesmo tempo, na função de direção, como é que você constrói? Claro que acho que tem uma coisa de confiança aí a ser trabalhada, mas como dirigir um talento num programa que é dele, que leva o nome dele, muito ancorada nos desejos desse talento de fazer alguma coisa, assim? Porque tem uma hora que, né, você está dirigindo. Como é que você dirige
pessoas com tanta personalidade como Tata Werneck e Dani Calabresa. Elas se deixam dividir? Sim. Então, eu acho que você... Desculpa, é que saiu o áudio. É que eu acho que o seu áudio e o seu vídeo não estão juntos, eu acho que então... Eu acho que, assim, por exemplo, eu acho que eu consigo dirigir com essa verdade. Ele está falando ainda, gente, eu estou um pouco perdida agora. Não, ele não está falando. Ué, mas Não, teve porque algum... ele está um sanduíche para mim, então eu estou insegura aqui, mas eu vou... Então, Só quem tem a nossa idade que sabe o que é isso, hein, Lilian? Não, mas... A galera não sabe o que é sanduíche. Isso aí é o pré-meme, gente, é a pré-história do meme. Não, mas eu acho, assim, eu tenho uma convicção de trabalho, e eu acho que isso que faz eu trabalhar... Bom, primeiro, eu acho que quando eu chego no estúdio para dirigir um talento, a gente já chegou num ponto, né? A gente já está muito preparado para viver aquela experiência, porque você teve um tempo, esse tempo todo de pré é um tempo também que você vai se preparando com o talento para o que vai ser feito. E aí a gente faz um ensaio, a gente faz um piloto, mas eu acho que quando eu chego no estúdio, eu já construí, se o que eu fiz para esse cara foi uma plataforma, ou seja, o que a Dani faz bem? Ela imita super bem, ela tem uns personagens super legais. Bom, então, se eu criar um quadro que é ela imitando os personagens dela numa situação divertida, pô, eu tô dando condições para a Dani trabalhar, você entende? Eu estou dando condições para ela mostrar isso que ela tem. Então, cabe a mim criar um ambiente no qual ela possa fazer isso. E quando chega ali, acho que tem essa confiança a gente imaginou que esse lugar era assim, estamos nele agora, vamos fazer ele assim. Mas eu acho que eu também tenho uma convicção muito grande, que é o seguinte, e eu falo isso para todos os talentos que eu trabalho. Eu acho que, para um programa, por exemplo, de auditório, como um VMB da vida, não é um auditório, é um big auditório, que era feito na MTV, mas um programa de auditório, como Lady Night, que tinha plateia, sabe? Esses programas... desculpa, perdi o fio do que eu estava falando, gente. Desculpa, perdão. Já estou... Você estava falando, o Bruno quase te perguntou se essas pessoas são dirigíveis, né? Já lembrei. O que eu tento fazer é o seguinte, que na verdade, é independente de ter uma plateia, mas eu preciso que aquilo que está acontecendo ali, naquela hora, aconteça de verdade, como se fosse um teatro, assim. Aquilo precisa emanar uma energia, aquilo precisa criar alguma coisa. Se for um bando de escravos das câmeras, a gente não vai conseguir. Tem que ser ao contrário. Então, o que eu falo para um talento, que eu acho, é o seguinte, você só tem duas posições possíveis diante de uma câmera, assim, duas relações possíveis com essa câmera. Ou você vai mandar nessa câmera, ou essa câmera vai mandar em você, entendeu? Então, eu preciso que o talento entenda que ele não tem que se submeter à câmera, que eu vou me submeter a ele, e eu vou captar, e eu vou fazer com que isso que ele está promovendo ali, aquela entrevista, aquilo é de verdade, aquela tensão está rolando, a gente grava sem parar, a gente vai lá e faz aquilo está acontecendo, o comédia, mesmo quando não era ao vivo, ele tinha a plateia, aquilo estava acontecendo de verdade. Se aquilo aconteceu de verdade, e você está com as câmeras no lugar certo, você tem o seu programa. Agora, se você não tem um programa, ele precisa de alma, e a alma ela é construída com esse processo todo que eu estava falando um pouco aqui, de você ir construindo um conceito, de você juntar um grupo de pessoas, construir com elas um conceito, ter essa intenção coletiva desde o começo, ouvir todas as opiniões. Eu considero que o meu, na verdade, grande talento é ouvir e não deixar uma boa ideia escapar de nenhuma reunião da qual eu participe. Então,
é ser uma editora de ideias, uma curadora de ideias. É claro que eu também tenho ideias nos projetos, mas eu não fico assim, eu quero ter ideias. Não, eu quero ouvir as ideias. E essa ideia dele com a ideia dela, putz, fica muito legal. O que vocês acham? Sabe? E é jogar para o coletivo o tempo inteiro. Então, eu acho que quando você faz um processo assim, você vai criando essa alma de equipe, que aí parece a equipe de vôlei nas Olimpíadas, entendeu? Você está na motivação máxima. A hora que você entra no estúdio, entra todo mundo com tesão que imprime. Com certeza imprime. Essa energia imprime, o tesão imprime, a vontade imprime. Agora, se você faz uma coisa que está ali meio frouxa, que você não pensou direito como você vai fazer, aí aquele apresentador que fica com medo se ele está fazendo certo para a câmera, ele não tem que ter medo de estar fazendo certo para a câmera, ele tem que brilhar, e essa câmera que vai atrás dele, e dá certo para cacete. Acho que é meio isso. Beleza, Valentina, vai lá. Tá dando para me ouvir? Sim. Beleza. Oi, Lilian, boa noite. Eu queria saber se, bem, considerando que, sejamos sinceros, a indústria do audiovisual e da comunicação ainda é super sexista, teve alguma pressão, por acaso, quando você estava começando a sua carreira? Tem o quê? Desculpa. Tá bom. Teve alguma pressão por estar num ambiente que geralmente é muito dominado por homens? Tipo, você tá lá começando, tipo, tendo projetos, tendo ideias, mas teve alguma pressão por conta do ambiente sexista? Não, eu nunca senti uma pressão. Quando eu comecei a trabalhar, o audiovisual, ele era realmente um território muito masculino. Tinham poucas mulheres trabalhando, mas isso já faz bastante tempo. E eu tive a felicidade de ver, nesses meus 33 anos de carreira, o aumento da participação das mulheres no audiovisual. E hoje, o que eu vejo até, e tenho tido a felicidade de trabalhar em projetos que, ao contrário, que tem mais mulheres do que homens, que tem uma cinegrafista mulher no estúdio. Isso era uma coisa que eu antigamente mal podia pensar. Mas eu acho que não é que existia, óbvio que, né, existe toda a questão que a gente já conversou, né, dessas relações do lugar da mulher nos ambientes de trabalho, que não tem só a ver com o audiovisual. Mas eu acho que o que existia muito o que não existia era o raciocínio feminino, a criação da mulher realmente liderando projetos, entendeu? Então, você não tinha mulheres dirigindo ou uma mulher cuidando de uma redação e para garantir que tivesse uma piada ali sobre uma questão feminina, que tivesse um viés feminino, né? Um olhar feminino sobre a sociedade. Então, se você está trabalhando num projeto que é hegemonicamente masculino, as ideias, vai haver um filtro muito grande, entendeu? Então, acho que a batalha é a batalha para que a participação possa ser cada vez maior, né, e que a mulher possa liderar um processo criativo, e ser uma diretora ou uma showrunner e tudo, que eu me considero, até eu tento ser da melhor maneira possível, mas então é no sentido mesmo da gente ter um espaço, ter cada vez mais. Eu acho que eu não me senti, particularmente, pressionada, apesar de ter visto mulheres muito pressionadas ao meu redor durante esse tempo todo. Mas eu, o tempo inteiro, por exemplo, o Lady Night é o primeiro talk show feito por uma mulher no Brasil. E é engraçado, porque o Lady Night, ele é apresentado por uma mulher, ele é dirigido por uma mulher, a gerente do Multishow era uma mulher e a produtora executiva era uma mulher. Aliás, tudo isso continuam sendo mulheres, eu estou falando no passado, mas continuam. Isso é uma raridade, mas me dá um orgulho danado ver que a gente conseguiu fazer isso.
E agora a Dani também poder ter um programa que é um misto de programa de entretenimento com programa de humor, que não é um programa que era feito para mulheres, assim. As mulheres não conseguiam chegar aí nesse lugar. Programas mais feitos por homens. Então, a nossa batalha é eterna, entendeu? A gente tem que ir, eu sempre que posso, amo trabalhar com mulheres cada vez mais, sempre que posso, tento manter as minhas redações com muitas mulheres. Beleza, obrigada. Boa, vamos mais uma pergunta de mulher. Então, vou para a Monique Roque, que escreveu aqui no chat, eu vou ler a pergunta dela. Primeiramente, gostaria de agradecer por compartilhar sua história conosco e dizer que você trabalhou em todos os meus programas favoritos da minha adolescência na MTV. Sou mega fã do Lady Night. Acho que virei sua fã agora. Bom, eu tenho muita vontade de trabalhar com audiovisual, criação, edição, mas não faço ideia de por onde começar. Qual dica você daria para quem quer entrar nesse mercado? Foi a Monique que perguntou. Uhum. Olha, é difícil realmente entrar no mercado. Eu, particularmente, tive a sorte de ter na PUC São Paulo um professor, Gabriel Prioli, que é um super jornalista, que foi meu professor de telejornalismo e que enxergou em mim um talento lá num dos trabalhos que eu tinha feito e me indicou para um trabalho. Eu, com 19 anos, terceiro ano da faculdade, eu já era repórter da TV Record, mascote, né? E com 22 anos eu fui ser repórter da Globo. Foi uma coisa muito precoce. Então, a minha trajetória não é uma trajetória como, assim, da maioria das pessoas. As pessoas batalham muito. Agora, tem uma coisa que ninguém vai tocar a campainha da sua casa, tenha certeza absoluta. Mas, se você não procurar os canais, se você não se relacionar, agora com a pandemia, é óbvio que as coisas estão mais complexas ainda, mas você tem que circular no mercado, você tem que conhecer as pessoas, não tem jeito. Se você não... Então, assim, você fez um trabalho, já conheceu, um amigo te apresenta outro, aí você fica sabendo que um lugar está fazendo uma seleção. Então, você tem que entrar em contato com outras pessoas desse meio, que de alguma maneira já estejam inseridas. Mande os seus currículos para produtoras, para televisões, todos esses lugares mais institucionais, mais corporativos, eles trabalham com estagiários, entendeu? Vá atrás agora também, em questão de financiamento e tudo, enfim, o Brasil está realmente uma tragédia. Mas escreva os seus projetos, mas, assim, é muito importante que você consiga fazer com que o seu nome chegue, mesmo que, assim, alguém vá ver o seu currículo e vai dizer, eu não preciso agora disso, mas você passou por essa pessoa. Então, eu sempre, assim, eu só trabalho com quem está no meu radar. Então, por exemplo, eu trabalhei com um monte de gente que saiu da MTV, virou diretor e não sei o quê e tal. Eu, assim, daí eu tô lá, preciso de preciso de um diretor. Tem um cara que tinha dirigido o programa comigo na MTV, aí ele foi morar fora e não sei o quê. Ele voltou e ele me mandou um e-mail. Se ele não me manda um e-mail, eu nunca vou pensar nele. Quando ele me mandou um e-mail, ele atravessou 7 anos de distância no tempo, eu não lembrava mais dele. Só que ele volta para o meu radar. Quando ele volta para o meu radar, imediatamente eu não tinha um trabalho para ele, mas na primeira oportunidade que eu precisei de alguém com o perfil dele, eu lembrei dele. Então, eu vou atrás de quem, para trabalhar, para a equipe, eu vou atrás de quem veio atrás de mim. Um pouco, sabe? Óbvio que também, conversando, fulano falou, trabalhei com uma pessoa, roteirista maravilhoso. Já guardei isso na minha cabeça. Não sou boba, daí vou lá, mas o negócio é fazer, o tempo inteiro, você tem que fazer a sua rede de contatos. Eu até disponibilizo o meu e-mail, de verdade, para todos vocês podem me mandar currículos, eu gosto, adoro conhecer novos talentos, mas vocês têm que ter um pouco isso, tem que correr atrás, tem que ser cara de pau. Descobriu que alguém conhece alguém? Vai atrás, entendeu? Se você cutucar, se todo dia você mexer uma pedrinha, aí a coisa vai.
É meio assim que começa, eu acho. E acho que não só no início de carreira, assim a vida inteira, né? Total, não, totalmente. Vamos lá, Vitória, sua vez. Oi, Lilian, tudo bom? Primeiramente, muito obrigada. Tô amando Oi. demais tudo que você tem falado, assim, incrível. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa parte, assim, da pesquisa, desse processo, desse conceito, né, que você estava falando, desse propósito, para não cair esse projeto, né, água abaixo e acabar. Entendeu? Acho que todos nós aqui estamos criando os nossos projetos, assim, em escala muito menor do que um Lady Night, mas eu acho que seria incrível se você pudesse dar uma dica, assim, que foi essencial para você criar essa base, sabe? É isso. Obrigada. Então, eu acho que esse conceito, na verdade, ele vem dessa conversa inicial. Por exemplo, é engraçado que na MTV a gente recebia muito projeto, né? Mas eu juro para vocês que 70% dos projetos era alguém que estava super afim de viajar para a Europa e que achava que tinha uma puta oportunidade para mostrar um projeto que é de alguém que viaja e que manda vídeos e aí sim, sabe? Mas eu entendo que a pessoa queira fazer isso, entendeu? Porque aquilo é conveniente naquele momento, mas para ela. Mas é engraçado que ela não pensou exatamente em mim ou no meu canal de televisão. Ela está só tentando usar o meu canal de televisão, sem pensar no que realmente interessa ou pode fazer a diferença. Então, eu acho que o conceito de um programa, ele começa como uma resposta a algum briefing, né? Que daí, obviamente, bom que você esteja empregado, que alguém queira fazer essa coisa chata com você, que é te passar um briefing, porque às vezes é um briefing ruim, às vezes é um briefing chato, mas eu acho que para os trabalhos autorais, eu acho que você vai ter que olhar para os seus propósitos, né? E para os seus reais interesses, e escolha alguma coisa que realmente, de verdade, toque você, porque senão você vai ser burocrática, sabe? Ou se envolva numa coisa que você acredita que aquilo possa fazer uma diferença. Eu acredito que a comunicação é quando a gente consegue levar algum valor, agregar algum valor a uma conversa né, a essa comunicação que a gente está fazendo. Mas eu acho que quando né, aí pensando um pouquinho mais para frente, que você recebeu um briefing, por menorzinho que ele seja, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, pode ser uma banda quer que você faça um clipe, ou quer montar um material, porque, assim, o conceito é uma coisa também, eu acho que, assim, quando você estuda marketing, tem uma coisa do conceito, você cria um filtro que ordena o seu pensamento, né? Então, se você vai criar uma marca, vou criar uma marca de roupa, mas é só roupa azul, não pode ter outra cor. Aí, se eu definir que o meu filtro é esse, eu só vou vender roupa azul, isso torna muito fácil torna muito fácil as minhas escolhas. Por quê? Eu bati o olho na roupa amarela, eu já sei que não me interessa, eu só quero azul, eu só trabalho com azul. Esse é o meu conceito. É isso que eu resolvi, esse é meu filtro, porque eu quero trabalhar só com roupas dessa cor, porque eu acho XYZ. Então, é um pouco isso, pelo menos eu faço assim, o raciocínio é um pouco esse. Criar um entendimento sobre aquele projeto, que mínimo, suficiente para que as minhas escolhas, elas deixem de ser aleatórias, entendeu? Porque senão, se eu não sei que tipo de... gente, eu vendo roupa, mas é qualquer roupa. Qualquer short de qualquer cor me dá crise. Eu não sei se isso serve ou não serve. Eu não criei um conceito. Eu digo que qualquer roupa. Então eu acho que é a gente conseguir entender o que a gente quer, é a gente conseguir entender alguns filtros que fazem com que a gente fale, não, e se a gente chamar fulano? Não, fulano não tem nada a ver, gente. Não é esse tipo de convidado que a gente está falando. Por quê? Porque a gente já pensou no conceito. A gente já pensou que aquele programa, ele, conceitualmente, a ideia é que você tenha só pessoas que não chegaram ao mainstream. Então, não adianta querer pôr a Ivete lá, porque a Ivete não vai combinar.
e ela vai derrubar a tua ideia, porque ela já chegou ao mainstream. Então, eu acho que o conceito é um pouco essa base que você cria e que torna possível para você, como diretor, responder à sua equipe, entendeu? Porque você dirigir um programa, na verdade, é você tomar uma série de decisões, é tomada de decisão o tempo inteiro, mas vai ser cenário ou vai ser locação? Mas vai ter ator, só ator profissional ou não sei o quê? Mas e a verba para o figurino? Vai ser... Aí, se eu não parei e consegui realmente lapidar um pouco, ir um pouco além no que eu quero, eu não consigo responder essas coisas, entendeu? Será que precisa ser locação mesmo? Ou pode ser estúdio? Talvez você tenha que pensar um pouco mais no projeto para você ter essa resposta, entendeu? É realmente igual um produto, né? É como se fosse um produto que você está dando aquilo ali para as pessoas. E às vezes a gente acha que isso parece ser tão óbvio, mas às vezes não é, porque você está trabalhando com informação. Então você automaticamente acha que informação só é algo que você está dando ali para as pessoas. Não, literalmente é uma parada é uma questão de escolha que você vai criar, né? Para a pessoa que tá recebendo aquilo. Muito obrigada, viu? Mas aí Imagina. eu queria adicionar uma coisa também que você falou, né, do projeto mais pessoal, de como que... aí eu queria até perguntar esse negócio com a Tata Werneck, né, que a gente fala muito na aula sobre programas de TV e sobre essa certa vaidade, né, que tem de você estar falando de uma pessoa, né? E aí, qual que seria o propósito além, assim, só da pessoa estar ali falando sobre si, entendeu? E eu queria entender como que vocês encontraram isso na Tata Werneck, porque eu acho que ela tem muito disso. Ela é uma pessoa engraçada, mas ela passa esse propósito, né, de realmente fazer as pessoas felizes e realmente ser ela mesma, né, que cria essa coisa com a gente, assim. Como que vocês encontraram isso nela, essa coisa, assim, que vai além de só ela ser a Tata Werneck, né, tipo, ter além dessa vaidade? Eu acho que a Tata Werneck, ela assim, eu acho que tem uma coisa que é muito nítida do Lady Night. Ele tem, qual que é o maior propósito, no meu entender, do Lady Night? O maior, e desde o começo, o maior propósito do Lady Night é desconstruir o convidado. É fazer com que aquele convidado, impactado pela performance da Tata Werneck, ele, e atendendo a um convite irrecusável que ela faz àquela altura, que é, vamos de bunda rolando na lama? Eu vou junto. O cara não tem como dizer não, você entende? Ele só pode ir. Mas, então, assim, aí, quando a gente fez isso, a gente desconstruiu o que a gente queria. Desde o começo era, vamos tentar desconstruir as pessoas para que emerja o lado mais humano dessas pessoas. Para que elas não sejam só essa pessoa jurídica, porque, assim, um ator, um prefeito, um advogado, são pessoas jurídicas. A gente não queria fazer entrevistas com pessoas jurídicas. A gente falou, como é que a gente faz uma entrevista com a pessoa física? Tipo, não me interessa o que você está fazendo agora na sua carreira. A sua carreira não é o nosso assunto. Mas a sua personalidade as suas histórias são. Só que aí eu vou quebrar todas as suas defesas e vou fazer você ser humano junto comigo, porque eu sou assim, imperfeita, né? E aí a Tatá, eu faço bolotas de cocô, né? Essa coisa toda da Tatá também que trouxe para ela, né? Ela bebe água e baba, ela, né? Enfim. Ela se coloca ali também com uma verdade, ela está se desconstruindo. E eu acho que por que a gente quis fazer isso? Porque a Tatá, ela tem uma abordagem de desconstrução já. Então, a gente entendeu que aquilo poderia ser a coisa mais rica, que era, de repente, isso, é ver uma pessoa fazendo uma linguinha na televisão. Ninguém esperava, entendeu? Mas... Então, eu acho que existe esse propósito.
eu acho que o Lady Night ele tem um propósito que é inclusivo também, no sentido, o que eu entendo? Eu entendo que a Tatá é a inteligência, é uma inteligência muito despenteada, que a gente conseguiu, de alguma maneira, fazer ali um penteado para que as pessoas pudessem, que ela pudesse compartilhar esse raciocínio rápido, essa coisa. Então, o programa dela tinha que ser rápido, sabe? Tinha que ser a melhor. Você conhece a Tatá, você já vê de cara que o melhor que ela faz é responder de um jeito completamente louco e absurdo. Então, quando você chega e fala, vamos desconstruir, vamos ser subversivo, vamos nessa pegada da Tatá, fica mais fácil de você ir inventando os quadros, entendeu? Porque você já sabe onde você quer chegar. Então, se a gente quer desconstruir, e eu acho que o programa, pela postura da Tatá, também mostrou, ele foi inclusivo no sentido, e olha como eu sou estranha também, mas eu tenho um programa de televisão, e eu sou legal pra caramba ao mesmo tempo. Então, eu acho que o conceito, se você for ver, o conceito, ele tá ali, entendeu? Teve uma intenção, não foi só, vamos fazer um talk show, ser qualquer talk show. Tanto que as pessoas, jornalistas, quais são suas referências, sabe? Tipo, para eu falar assim, é o Jimmy Fallon, e tipo, Isso. não, eu já vi o Jimmy Não Fallon. por isso, é isso que eu quero dizer. Eu não sinto que tem essa vaidade que tem num show de Jimmy Fallon, não é uma vaidade que tem, entendeu? Por quê? Muito obrigada por me explicar que eu não tinha percebido essa desconstrução, que era isso que é o diferente. Ela não é sobre ela, entendeu? É sobre ela desconstruir as pessoas. Então, muito obrigada. Sim, ela se pode junto, mas é sobre desconstruir as pessoas. Mas você entende que se eu estivesse olhando para o Jimmy Fallon, eu não tinha enxergado isso? Entendeu? Então, a referência é legal, a gente tem que estar o tempo inteiro consumindo, você tem que saber o que é legal que o Jimmy Fallon já fez, não para fazer igual, mas para você ter um repertório, entendeu? Então, desculpa, eu não sei se você está falando, estou te vendo gesticulando, mas enfim, eu tenho uma hora que eu olho para dentro, não olho para fora. Eu não pensei no Jimmy Fallon, eu não pensei em nenhum talk show para fazer o Lady Night. Eu pensei na Tatá e no que eu já tinha feito com a Tatá. No que era, como que poderia ser um talk show com a cara dela. E aí você está fazendo uma coisa que não é um genérico, né? Porque você não está fazendo qualquer talk show. Porque, assim, é engraçado até, porque os talk shows todos eles meio se parecem, mas, assim, na verdade, a alma do talk show é a personalidade de quem apresenta esse talk show. Então, eu fazer só um formato, uma fórmula genérica, olha, gente, aí tem um quadro que é ficar falando com voz de criança, aí vai ter um outro que é pegadinha na rua, e daí você fala assim, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Você não consegue responder o porquê. E aí, você não consegue responder o porquê porque não tem conceito, entendeu? Porque não tem intenção. É que nem um corte editorial. Quem faz jornalismo sabe. Então, assim, gente, eu quero fazer um documentário sobre celulares. Bom, que corte que você vai fazer? Porque senão é um corte tão genérico. Você vai falar do quê? Você vai falar do uso compulsivo do celular? Ou você vai falar do desenvolvimento tecnológico dos celulares na história da revolução digital? Ou você vai falar, entendeu? Você faz um corte dentro do genericão, né? Aquela coisa, dentro do anti-inflamatório, eu quero um específico para aquele negócio ali. Então, eu acho que a gente tem que ter um pensamento um pouco assim, de não querer ficar... Você tem que ter o conhecimento dos genéricos do mercado. O que é um talk show bom? O que é um talk show ruim? O que é um programa legal com plateia? O que é um programa de humor que você gosta? Você vai criando suas preferências, seu repertório, mas depois você faz as suas escolhas, que é sair do genérico para ir para o particular. Entendeu? Então, o primeiro pensamento eu preciso fazer um talk show.
essa ideia, se ela for só assim, ela me desespera de um jeito que nem eu, a esse ponto, eu não consigo. Agora, que ninguém vai me pedir, gente, faz um talk show, eu não sei nem quem vai apresentar, mas como assim? Porque eu vou ter que puxar dessa personalidade, entendeu? Ou, às vezes, a gente recebe briefings do tipo, cria um talk show, não sabemos ainda quem vai ser, se vai ser a Tatá ou se vai ser alguma outra pessoa com perfil absolutamente diferente, entendeu? Porque, às vezes, você recebe uns briefings assim também. Mas, enfim, acho que eu me fiz entender. Eu acho que o grande valor disso tudo, e por isso que dá tão certo, é porque o conceito que ela está falando está tão firme, e a entrega também foi tão firme, é que aí está a autenticidade, né? Então, assim, se a ideia é vamos acessar a pessoa física do convidado, se tiver a pessoa jurídica fazendo isso, não vai dar certo. Mas é porque ali é pessoa física, que eu acho que no caso da Tatá é exatamente a mesma coisa, ou se não, muito próximo, né? E aí eu queria aproveitar isso, como o nosso tempo está encerrando, agradecer muito a Lilian pela presença e por encerrar de forma tão generosa e inspiradora a nossa Semana do Audiovisual. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Valeu, gente. Foi uma super oportunidade. Eu espero ter inspirado, porque é legal pra caramba fazer jornalismo ou televisão, ou audiovisual, enfim. Obrigado, Lilian. Valeu, gente. Obrigada, Lilian.